Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula, este tema da unidade 3. Então, vou trazer aqui para vocês outros assuntos de harmonia tradicional, mas não se enganem, está na harmonia tradicional, mas também é aplicado à harmonia funcional, na música popular. Então, preste bastante atenção e vamos lá para nossos estudos. Então, algumas representações de acordes aqui, né, na harmonia tradicional. Na harmonia tradicional, existem algumas formas diferentes de realizar a representação dos acordes. Então, Pisto e Schoenberg, que são algumas das referências que eu usei aqui nesse curso todo, né, utilizam os graus. Então, como a gente já vinha fazendo, né, 1, 2, 3, tudo em algarismo romano. Né? Sposobin, que é uma escola russa, né, de harmonia, usa as funções. E eu acho esse método interessante, né? Foi até o que eu estudei quando eu fiz graduação. A gente usava TSD, né? E quando o modo menor, TS, né? O D continua maiúsculo porque o D é um acorde maior da dominante, né? No segundo grau, a representação é S2, né? Por quê? Porque é uma subdominante. Ou no sexto grau, TS6. Tá escrito 4 ali no primeiro, mas tá errado, tá, gente? É TS6. Quando no modo maior, e TS minúsculo no modo menor, tá? Então, essa é a forma aí da gente fazer. E no sétimo grau vai ser o D7, né? Então, aqui para vocês verem as representações, né? A gente vai ter aqui primeiro grau tônica, segundo grau subdominante, terceiro grau DT3, né? Eu esqueci de colocar ali, mas é o DT3. No modo menor também, DT3. Quarto grau S, quinto grau D, quando tem 7, D7, né? TS6 e D7, né? O D7 aqui é em número, né? E aqui em romano, né? Então, para vocês entenderem a diferença, aqui a gente está falando de uma tétrade, né? Quando a gente está no quinto grau, e no sétimo a gente está falando de tríade. Se aqui fosse uma tríade, né? Se no quinto grau fosse uma tríade, é só tirar o 7 e tirar a nota Fá daqui, né? E no menor, basicamente vai seguir a mesma lógica aqui, ressalvados os graus aí que a gente vai ter as letras minúsculas, né? Então fica aí para vocês saberem que existe essa representação também e que a gente pode usar esse tipo de representação aí e vai encontrar isso em textos, né? Em material didático de harmonia, né? Vamos falar então das inversões nesse modelo aí, né? As inversões são representadas pelos intervalos que são feitos em relação à nota fundamental. Vocês já viram isso quando a gente falou das inversões lá atrás, né? Então, ó, a primeira inversão que a gente vai ter vai ser o 1,6 ou T6, né? Então, tônica com 6. Então, sei lá, eu tenho Dó maior, né? Dó, Mi, Sol. Para fazer essa inversão, então, ó, então a gente vai ter um Mi, Sol, Dó, né? O Mi em relação ao Dó é uma sexta, né? Por isso que fica T6. Bom? A segunda inversão vai ser o 6, 4, né? Então a gente passa a ter Sol, Dó, Mi, né? Então 6 em relação ao Mi e 4 em relação ao Dó, né? Então é um T6-4, né? Se a gente for chamar na segunda inversão. Eu botei ali 1,6,4 duas vezes, mas é o T6-4, certo? O acorde 1,6,4 também é chamado, cifrado como K6-4. Isso em determinados momentos, quando ele é um acorde cadencial, quando ele precede um acorde dominante.
Embora esse acorde seja um acorde de função tônica, ele apresenta uma instabilidade por conta do intervalo de quarta em relação ao fundamental. Então, é aquele clichêzinho, né? Então vem aqui o K64, né, que é o 164, é o acorde na segunda inversão. E faz essa resolução, né? A gente chama esse acorde de acorde cadencial. Na harmonia tradicional é equivalente ao acorde sus, né? Então seria como se fosse um sol sus, né? Um sol sus com sexta, aqui o sus ele teria sol, dó e ré, né? Só que nessa questão da harmonia tradicional ficaria sol, dó, mi, né? Ele é parecido com o sus, né? Faz esse movimento aqui, também aconteceria no modo menor, né? É o K64. A representação para dominante com sétima é o quinto grau com sétima, ou D7, né? Então não confundir D7 com Ré com sétima, tá, gente? Porque aqui a gente está falando de uma cifra utilizada aí nesse modelo de harmonia tradicional da escola russa, ainda por cima. Que eu acho bem interessante, porque educa a gente a entender a função harmônica, né? Isso é muito interessante e muito importante também, porque as funções, elas provocam esses efeitos que a gente já falou sobre isso lá nas funções harmônicas, né? Bom, as inversões dos acordes com sétima, as quais só serão utilizadas nesta unidade no acorde dominante, então fique claro isso, é o 5, 6, 5, ou D65, né? Na primeira inversão. Então, se eu tenho Sol com sétima e eu faço na primeira inversão, né, Sol com sétima é Sol, Si, Ré, Fá, né? A primeira inversão vai ser Si, Ré, Fá, Sol. Seis, 5 por quê? Né? Si em relação ao Sol é 6 e em relação ao Fá é 5. Né? Então, por que não é 6, 5, 3? Eu não sei, tá? Mas eu acho que é para não botar número demais, para não ficar confuso demais, já que esses dois intervalos já dão conta, né? Então, D65 ou 565, quinto grau 65 na primeira inversão. D43 ou 5, quinto grau 43 na segunda inversão. Então a segunda inversão, ainda em Sol maior, né, fazendo esse Sol com sétima, vai ter o Ré, Fá, Sol e Si, né? Então 4, o 4 ficou aqui em relação ao Sol, né? E 3 em relação ao Fá. Então lembrando que esses números, eles sempre vão ter relação com a nota fundamental do acorde, né? E em um outro intervalo que vem logo depois, né? E por fim, na terceira inversão, a gente vai ter o 2, né? Então seria aqui, né? Fá, Sol, tá vendo que é 2? Do Fá pro Sol é segunda, né? Então Fá, Sol, Si, Ré. Então esses são os modelos de inversão do acorde de sétima. Embora essas representações com as funções possam deixar o estudo um pouco mais denso,
porque sim, a gente coloca mais informação aí para vocês, né? Acaba sendo algo muito didático no sentido do estudante compreender quais funções estão sendo escritas, né? Então, reforçando isso, né? É uma informação a mais, é uma coisa a mais, mas é didático nesse sentido, né? Então, você escreve lá o T, você sabe que T é 1, né? Você vai escrever o S2, você sabe que é uma subdominante de segundo grau. S, quarto grau. D, quinto grau. D7, sétimo grau. E por aí vai. Bom, aqui a gente vai falar de outras questões aqui, né? Que vão além dessa questão de acordes cifragens, coisas que sim são comuns também na harmonia funcional e qualquer tipo de música que vai ter harmonia vai ter esse tipo de situação, né? Então a gente está falando aqui primeiramente das notas de passagem, né? Bom, são notas que não pertencem ao acorde. Geralmente não estão na posição acentuada do compasso, se movem por graus conjuntos, sendo precedida e sucedida por notas do acorde. Então, ou seja, ela tem uma preparação, né? Então são notas que não vão aparecer do nada, assim, né? Costuma ter uma duração curta. E não confundir com tensões harmônicas, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não tem. Vamos pegar aqui, ó, um Dó e um Sol, né? Eu vou fazer... A minha harmonia vai ficar parada no Dó e Sol. Eu vou fazer uma nota de passagem aqui, ó. Né? Mi, Fá, Sol, Mi, Fá, Sol. Então, ó, Mi indo para Sol, né? Do Mi pro Sol são duas notas do acorde, né? O Fá não é uma nota do acorde. Então, ó, no tempo forte, né? Eu tenho o Mi e o Sol. Se fosse assim, por exemplo, se um compasso em 2, né? É mais forte ainda, né? Poderia ser até assim, né? Fazendo esse Sol vir pro Mi aqui no grave, né? Por exemplo. Se fosse para dobrar, fazer as 4 vozes, né? Poderia botar um Dó aqui no contralto. Então eu tenho aqui baixo Dó, tenor Sol, que vai para Mi, e o nosso contralto fazendo Dó, Dó, né? Então, ó, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Então, ó, do Mi até chegar no Sol, eu tô fazendo tempo forte o Mi e o Sol, ou seja, notas do acorde. O Fá fica nesse tempo, né, que não tem acentuação. A duração dele é curta, assim, poderia ser mais curta, né? Poderia ser colcheias, né? No tempo aqui. Não sei se está lá com essa mão direita. Poderia ser assim, por exemplo, né? Mas, enfim, seguiu todos os requisitos aqui, né? Essa nota Fá, ela não é uma tensão harmônica, ela não é a 11ª. A 11ª ela seria se eu tivesse fixo nela, né? Se ela durasse o acorde inteiro. Mas não, é só uma nota que passa. Se eu fizer aqui, ó, contrário, né? É o mesmo sistema, né? Eu tô aqui com Dó no baixo, Mi no tenor e Sol no contralto.
meio agudo aqui, até meio grave aqui pro contralto, mas só para vocês entenderem a questão da nota de passagem, né? Aí o soprano vem mi, ré, dó, mi, ré, dó. Esse ré aqui não é uma nona, né? É só uma nota que passa. Isso então são notas de passagem, né? Notas que vão ligar, vão dar movimento para nossa melodia, né? Indo de uma nota do acorde para outra nota do acorde, passando por algo ali no meio em graus conjuntos, né? O que é grau conjunto, para quem não sabe? Segundas, né? Segunda menor, segunda maior, tá bom? Então, se fosse um dó menor, né, eu faria mi, ré, dó, mi bemol, né? Mi, ré, dó. Então, segunda menor, né? Se eu faço, por exemplo, dó, fá, sol, aí não é nota de passagem, aí já virou, enfim, uma melodia mesmo. E aí, se eu fosse fazer, por exemplo, uma coisa de harmonia tradicional, aí teria que entrar em outras justificativas, é uma coisa mais avançada ali da harmonia. Eu teria que de repente mudar o acorde, né? Para comportar aqui esse dó, fá, sol, por exemplo, né? Então, recapitulando aqui, são notas que não pertencem ao acorde, geralmente não estão na posição acentuada do compasso, né? Ou seja, no primeiro tempo ali, geralmente não tem nota de passagem no primeiro tempo, né? Se tiver, vai ser uma colcheia e vai ser a segunda colcheia, né? Do que está ali no primeiro tempo. Se movem por graus conjuntos, sendo precedido e sucedido por notas do acorde. Curta duração e não é uma tensão harmônica porque não dura o compasso inteiro, não dura o tempo inteiro que o acorde está acontecendo ali. Bordadura. São parecidas com as notas de passagem, porém elas regressam à mesma nota. Então a bordadura, nesse mesmo exemplo aqui, depois eu vou mostrar um exemplo escrito aqui para vocês, mas vamos aqui, né? Dó, si, dó, por exemplo, né? Dó, si, dó, dó, ré, dó, dó, ré, dó, dó, si, dó, dó, ré, dó. Esse é o grupeto, né? Quando ela sobe uma, desce outra. Mas vamos ficar aqui só na bordadura, né? Dó, ré, dó, si, dó. Tô aqui com dó no baixo, mi no tenor, sol no contralto. Aí meu soprano fez dó, ré, dó. Isso é uma bordadura, né? Ascendente ou descendente, dó, si, dó. Bordadura. Apogiatura. Então, não necessita de preparação, podendo ser precedida por salto, intervalo igual ou superior a uma terça menor, né? Então, salto é quando a gente tem um intervalo de terça menor para frente, terça menor, terça maior, quarta e por aí vai, né? Ocorre em posição métrica mais forte, ou seja, na acentuação do compasso. E aqui eu tenho os 3 exemplos, né? Mas vamos falar da apogiatura primeiro. Então, ó, a apogiatura, às vezes, por exemplo, eu vou dar um... Eu tô aqui num Fá. Eita, toquei tudo errado. Desculpe. Tô aqui num Fá. Isso aqui vai... Ó, a distância aqui tá grande, gente, porque eu tenho um teclado muito pequeno. Eu não tenho como fazer as alturas reais aqui do contralto, soprano, tenor, né? E baixo. Então eu vou dar um salto grande aqui, mas vocês lembram da regra lá que as vozes internas não podem ter distância acima de uma oitava, né? Entre contralto e soprano, entre tenor e contralto. Então aqui no meu caso o meu soprano vai estar lá em cima, né? Então ó, vamos fingir que eu fiz aqui um Fá maior, né? Então baixo Fá, tenor Lá, contralto Dó. E o soprano está no Fá. E aí eu mudo para o Dó maior, né? Então vai ficar assim, ó.
eu não tenho pedal aqui, mas eu vou tentar. Eu não vou fazer ligadura. Eu queria fazer uma ligadura, mas eu não vou fazer. Vou fazer assim, ó. Fá maior, Dó maior, né? Então, ó, eu comecei, eu tava aqui com Fá, aí no meu Dó maior eu mantive esse Fá e desci pro Mi, né? Dobrando a terça. Nem é bom dobrar a terça maior, mas só fica aí o exemplo, né? Fica até uma coisa de dominante tônica, né? Tônica, Fá, o Dó dominante e o Fá tônico, né? Então isso é uma apogiatura, né? Eu mantive uma nota ali no tempo forte, depois eu desci para uma nota do acorde e aí isso é apogiatura, né? É uma coisa que apoia, né? Apogiatura significa uma coisa apoiada, né? Mas vamos aos exemplos aí, né? Então, é o meio que eu já tinha feito, né? Dó, Dó, Ré, ó, Mi, Ré, Dó. Nota de passagem. A bordadura ficou aqui, né? Bordadura, né? Superior. Ascendente, né? Apogiatura. O Sol aqui, né? Então, começa no Mi, né? Apogiatura. Esses três exemplos aí. Então são coisas que a gente pode usar na nossa escrita e como recurso, né? Quando a gente fala de exercícios aí de harmonia, né, tradicional, é muito comum ter a melodia dada, né? Ou seja, a gente dá uma melodia e aí o estudante ele vai e constrói uma harmonia em cima daquela melodia, né? E se a gente for estudar técnicas de escrever, de compor melodias assim que sejam equilibradas, né, que tenham esse estilo clássico mesmo, né, de fazer melodias, essas melodias elas não podem ter só a nota do acorde, né? Então imagina uma melodia só com arpejo. Vai ficar uma coisa muito artificial, né? Claro que existe isso, né? Se a gente for pegar o... Epa! É basicamente arpejo, né? Tônica, dominante, né? E depois volta. Mas assim, as melodias vão ter que ter esses recursos. Nota de passagem, bordadura e apogiaturas, tá? Por exemplo, uma das regras, assim, eu não falei ali antes, mas é muito comum a sétima de um acorde ela ser preparada por apogiatura, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Fá maior, aí tem o Fá lá na pontinha, lá no soprano, né? Aí você muda para o acorde Sol maior, você deixa aquele Fá lá, sendo preparado, né? Aí depois aquele Fá vai descer para o Mi e o Si vai para o Dó, né? Aqui eu não tenho pedal aqui, mas esse Fá ele ficaria suando, né? O compasso inteiro, né? Aí ele aqui, ó, preparado por apogiatura e volta, né? Muito comum esse tipo de construção, né? na harmonia tradicional. Bom, pessoal, então essas foram as últimas instruções aí, né? Os últimos materiais que eu queria passar para vocês antes das análises, né? Então,
no próximo vídeo a gente vai analisar algumas passagens, né, algumas coisas escritas, tanto de arranjos de 4 vozes, quanto de cifras também, para a gente entender como é que a harmonia funciona na prática. Claro, a gente vai analisar coisas simples ainda, não vamos fazer nada muito elaborado, muito sofisticado, mas só para vocês verem como é que é isso, como é que a gente trabalha com isso, e vamos tentar escrever alguma coisinha de harmonia a 4 vozes. Então, até a próxima aula.